Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. São 19 horas e 27 minutos agora. Eles me ligaram a câmera. Eu havia pedido para eles ligarem a câmera antes, mas tudo bem. Bom, já que eu estou aqui, deixa eu só saudar, então. Boa noite a todos e a todas que vão estar presentes aqui online. Vocês hoje vão estar sob a coordenação de mais uma atividade do pessoal do projeto Integrador 2. Estou aqui com Henrique e Arthur. Bom, Henrique e Arthur, deixo aí a bola com vocês. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado por sua palavra. Sou Luiz Henrique, estudante do curso de Geografia. Estamos aqui para dar continuidade ao projeto integrador sob coordenação do professor Xisto Júnior. E vamos abordar o tema a ocupação do espaço através de movimentos sociais. Passo agora a palavra para o colega Só um Arthur, instante, por uma questão técnica. Henrique, só um instante, a questão técnica. Você está com o áudio, tá dando microfonia. Você está com outro som ligado que está com a live? Confira aí, porque está dando retorno para cá. Certo, professor. Então, dando continuidade novamente ao que a gente estava falando, boa noite a todos. Eu me chamo Arthur, também sou estudante do curso de Geografia. E a gente hoje tem como tema a ocupação do espaço urbano através dos movimentos sociais. A gente convida justamente a professora Ananda de Melo Martins. Boa noite. Boa noite, Ananda. Boa noite, Então, professora. eu farei uma introdução do vasto currículo aqui da professora Ananda. Ela é geógrafa formada pela Universidade Federal de Pernambuco, possui mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de Brasília. Como interesse de pesquisa estão os debates relacionados ao urbano e o direito à cidade sobre a perspectiva dos movimentos sociais urbanos. A resistência urbana enquanto prática espacial. Nesse debate, articula-se a produção do espaço urbano, considerando as diversas expressões da metrópole contemporânea, com experiências e metodologias de pesquisa em turismo, dinâmica territorial no contexto do planejamento urbano, o debate urbano e os planos diretores. Então, Ananda, boa noite novamente. É um prazer tê-la com a gente aqui nessa noite, dando sequência ao nosso projeto integrador. Para nós é muito importante tanto a sua participação como todos que estamos assistindo agora no canal do GIDS, do grupo de pesquisa do professor Xisto. Boa noite a todos, todos que estão acompanhando a gente aí. Eu queria agradecer o convite que vocês fizeram para participar desse momento, né? Falar que realmente é muito legal ver estudantes de geografia inovando, né? Junto com a orientação de professores que tragam essas atividades onde a gente possa ampliar o debate para além da sala de aula, fazendo trocas sobre temas importantes, né? Então, Sim, sem dúvidas. Começar, eu queria agradecer a vocês, falar que eu estou muito contente de estar aqui. Sim, sem dúvida, é muito importante essa democratização, até mesmo do ensino, de temas tão importantes que a gente é centrado em sala de aula, mas que a gente precisa expandir para a sociedade em geral. E talvez a live, talvez não, com certeza as lives, essas transmissões feitas em canais de YouTube são muito importantes nesse processo de democratização do ensino, do conhecimento, de discussões importantes que está apresentando, enquanto justamente moradores dos espaços urbanos e até mesmo para outras pessoas que habitam o espaço rural, mas a gente sabe que como está justamente tudo integrado. Então, assim, não tem como fugir dessa integração que é tão importante. Exatamente. Então, Ananda, podemos iniciar? Podemos. Eu ia perguntar como vocês querem fazer. Então, a gente justamente subentende que você, por exemplo, pode trazer um pouquinho do seu trabalho em relação a toda essa questão do espaço urbano, como você justamente analisou a perspectiva da atuação dos movimentos sociais no espaço. Então, assim, a gente percebe justamente o seu doutorado voltado aos movimentos sociais no espaço urbano. Como você justamente encontrou organizado esses movimentos sociais atuando dentro do espaço urbano? Quais as principais lutas que eles trazem, reivindicações que eles trazem hoje? Ok. Obrigada, Arthur, Henrique. Bom,
Para a gente começar a falar sobre movimentos sociais e produção de espaço urbano, e aí, como a proposta era uma proposta de live, não era uma proposta de uma formação estruturada específica, acho que a gente tem até um pouco mais de liberdade para fazer essa troca numa perspectiva mais tão fluida quanto, né? E então eu vou começar pela trajetória, porque é a minha trajetória que me leva até determinados espaços e a encontrar determinados atores sociais, né? Eu moro em Brasília há bastante tempo, mas eu sou de Recife. Espero que vocês estejam sentindo o meu sotaque, porque eu fico muito chateada quando alguém fala que eu não tenho mais sotaque. Com certeza, é muito típico. Não tem como não perceber isso. Eu sou de Recife, e o meu primeiro contato com direito à cidade foi justamente na universidade, nos primeiros anos de universidade da graduação em geografia, quando eu ouvi de um professor chamado Jean Bitum, não sei se vocês conhecem, é um professor da UFPE, fazendo uma discussão no Simpub, que aconteceu em Recife naquele ano, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci, e isso mudou toda a trajetória que eu tinha me proposto dentro da universidade. Ele estava debatendo o direito à cidade, falando da questão urbana, e ele falou: o direito à cidade não é o direito de um. Ou ele é de todos, ou ele não é de ninguém. Ou seja, eu não posso ter direito à cidade enquanto Arthur e Henrique não tiverem direito à cidade. E aquilo me chamou a atenção, mesmo sem eu entender ainda o que ele estava falando, né? Só depois de algum tempo, eu fui ler sobre o direito à cidade, fui entender, conhecer o Henri Lefebvre, né? Principalmente no mestrado, me aprofundar um pouco mais nisso, entender que o direito à cidade, e isso é um ponto central para a gente discutir a atuação dos movimentos sociais de resistência urbana, né? E aí, lembrando que a gente está falando de movimentos sociais que lutam contra uma estrutura desigual e injusta, né? É central que a gente entenda que o direito à cidade, ele é, por si, um direito coletivo, né? Então, a gente vai ter muitas lutas que requerem, que demandam, de certa maneira, direitos que são individuais no sentido de acesso, mas eles são coletivos enquanto direito. Então, quando alguém se organiza no movimento de moradia, ele se organiza no movimento de moradia porque ele precisa da casa, mas entende na dinâmica da cidade que a casa não é só a construção de paredes e um teto, que isso é central, mas isso precisa vir com um conjunto de elementos, não só de acesso, mas da possibilidade de pensar a inclusão desse acesso num outro modelo de cidade, né? Então, esses elementos começaram a me fazer buscar espaços onde eu encontrasse esses sujeitos. E em Recife, ainda em Recife, eu conheci um lugar chamado Ilha de Deus. Inclusive, o meu TCC foi sobre a Ilha de Deus, e falava buscava justamente entender essa resistência como algo para além da necessidade. Porque o que leva as pessoas a se organizarem inicialmente é a necessidade, mas a luta não é só para, digamos assim, para atender essa necessidade, é para quebrar um sistema de precarização que coloca você numa dinâmica onde tudo que se refere ao seu direito de existência pode ser ou está sendo negado, né? Então, para pensar o direito à cidade, a gente precisa partir da ideia de que ele é um direito coletivo e ele não é um direito restrito a acesso à infraestrutura, né? Ele é um direito que requer que a gente tenha espaço e condições para pensar uma outra forma de construir a cidade, ou outras formas possíveis de construir essa cidade. E aí a gente tem um outro ponto que é importante, a gente se perguntar que cidade é essa que a gente está falando, tá? Então, essa é uma cidade, a cidade se tornou o centro, né, na modernidade, com a industrialização, o centro
privilegiado para a acumulação do capital, é uma cidade que é vista para muitos agentes, né, como mercadoria. E qual é o papel dos movimentos sociais quando se organizam e contesta essa ideia hegemônica de que a cidade é para quem tem recursos, é para poucos, mesmo que os slogans sempre sejam a cidade é de todos. O papel justamente dos movimentos sociais é expor a contradição. Olha, todo mundo fala que a cidade é para todos e que o acesso em determinados lugares ele é liberado, ele é livre, mas existem mecanismos, muitas vezes nem tanto sutis, que impedem que pessoas estejam em determinados lugares. Então, a cidade, no contexto do capitalismo, que é um sistema que não só explora, né, de todas as formas possíveis para obter o máximo lucro possível, mas para que essa exploração seja de forma mais intensa possível, esse sistema também cria mecanismos de opressão, para que determinados lugares não seja mesmo para determinadas pessoas. E eu estou falando isso num tom de protesto nesse sentido, né? Então, a gente sabe que em determinados lugares a gente não se sente à vontade, mesmo ele sendo livre, de certa maneira. Então, esses mecanismos que vai se criando, fora as questões mais estruturais e práticas, por exemplo, se tem ônibus, se não tem ônibus para quem usa o transporte público, né? Aqui em Brasília, por exemplo, no final de semana, quem depende de transporte público sofre mais do que durante a semana, né? Porque a frota diminui, determinados circuitos não são feitos durante o final de semana. Então, se eu não tenho nem como chegar nos lugares, qual é o direito à cidade que está me sendo ofertado? Então, a produção do espaço dentro do contexto do capitalismo, ele traz a cidade como um espaço de valorização, onde a especulação imobiliária é forte, né? Onde o espaço ele é uma mercadoria. E o que os movimentos sociais vêm e atuam fazendo é justamente falar assim, não, a gente quer construir outras possibilidades, a gente quer construir outro modelo de cidade, porque a gente quer a cidade como direito, não a cidade como negócio. Mesmo que esteja envolto em várias contradições e mesmo que isso seja muito difícil, porque as condições das pessoas que se organizam em movimentos sociais muitas vezes dificulta, né, essa organização, deslocamento. Então, para você que está fazendo reivindicações em determinada pauta, seja de luta por moradia, luta por trabalho digno, a luta indígena, a luta antirracista, antipatriarcal, enfim, todas essas frentes exigem que a gente dedique tempo, que a gente esteja em determinados lugares, e muitas vezes isso é um impeditivo, né? Dependendo do que a gente estiver falando. Então, construir... Então, o direito à cidade, então vou voltar lá para o comecinho que eu falei, a gente precisa pensar que o direito à cidade é um direito coletivo, e ele não é só acesso à infraestrutura. O direito à cidade, ele é, sobretudo, a possibilidade de decidir sobre a cidade, considerando a sua realidade e as suas necessidades dentro de uma coletividade. Tá? Então, a gente já entende que a gente tem um processo de urbanização, especialmente brasileiro, que é muito desigual, que é excludente. A gente tem hoje um espaço urbano brasileiro típico, muito excludente, que promove justamente essa questão da segregação socioespacial, especialmente nessa questão de aparelhamento público, de acesso a recursos que moradores de periferias, justamente de espaços que são mais abaixados da cidade, por exemplo, passam. Então, assim, historicamente no Brasil a gente tem uma certa certeza assim, que é um processo de urbanização que foi muito excludente, né, Ananda, perdão, desde o início do nosso processo de urbanização lá na década de 60, por exemplo, que a gente teve aquela presença
muito grande de pessoas oriundas do êxodo rural, por exemplo, que chegaram a abarcar nessas cidades e teve um crescimento totalmente desigual, totalmente alheio a essas pessoas que estavam chegando nesse processo. Então a gente vê que surge daí também, não é isso? Daquele êxodo rural, que foi um movimento muito forte e que as cidades não conseguiram acompanhar essa chegada dessas pessoas, tornando justamente o espaço cada vez mais excludente, mal pensado, mal planejado, para que essas pessoas tenham justamente condições de se fixarem na cidade com recursos básicos, com acesso a serviços públicos de qualidade e facilitado, com certeza. Então, assim, historicamente é um processo de urbanização brasileiro muito mal pensado, né, Ananda? Milton Santos discute isso um pouco, né? Bastante, na verdade. E eu sempre me pergunto, quando a gente fala de planejamento das cidades, e claro, né, dentro desse processo histórico, a gente tem que se situar de onde que a gente fala, né? A gente fala do sul global, a gente fala do sul global que tem um histórico de colonização muito pesado, muito forte. A gente fala do sul global, onde a gente ainda hoje tem que lidar com os efeitos desse processo colonial, desconstruindo muitos, né, enfrentando, na verdade, não é nem desconstruindo, enfrentando muito desses efeitos no nosso cotidiano. E essa relação entre a migração, né, esse êxodo rural para as cidades, que ainda não eram as grandes cidades que a gente conhece hoje, né, justamente naquele movimento onde as cidades se tornam um grande atrativo, então um lugar de possibilidades. Né, o Henri Lefebvre também vai falar isso, a cidade é o lugar de encontro. Mas ele falava da cidade como um lugar de encontro para que ela fosse a possibilidade de que o encontro fizesse com que a gente pudesse pensar esses espaços a partir, ele inclusive fala, né, o espaço de festa, de celebração, que é uma coisa que é também negado a maior parte da população nas grandes cidades. Então, esse processo histórico, ele está situado nesse contexto de onde a gente fala no processo de desenvolvimento do próprio capitalismo. Então, e aí eu sempre me pergunto, Henrique e Arthur, será mesmo que as cidades são mal planejadas? Será mesmo que isso foi um processo naturalmente que foi atropelado pelo contingente de pessoas que chegou para viver na cidade? Ou isso também, a partir desse contingente, né, e a não solução das questões, das problemáticas que foram surgindo em função dessa concentração de pessoas nas cidades, principalmente nas capitais, né? Houve também a perpetuação dessa condição, né, histórica da colonialidade. Porque para quem lucra com a cidade é muito bem planejada. Então, toda vez que alguém pergunta, vamos falar de direito, fala para mim, né? Vamos falar de direito à cidade. A primeira pergunta que eu faço é: cidade para quem? Para quem a gente está falando? Porque a cidade, ela é muito lucrativa para os agentes hegemônicos que estão, inclusive hoje em dia, muito atuantes dentro do parlamento, dentro de todas as esferas institucionais governamentais, defendendo os seus próprios interesses, não os interesses coletivos, né? Então, claro, obviamente, que dentro do processo de construção de planejamento urbano das cidades, seja dentro dos órgãos que tem essa função, seja em outros espaços, tem muita gente pensando soluções para a cidade dentro da problemática que ela traz no contexto de desenvolvimento histórico que ela foi tomando forma, né? Mas tem muitos mecanismos desse planejamento que é visto como um mau planejamento, mas é um planejamento intencional para manter aqueles que lucram com a cidade nessa posição de continuar lucrando com a cidade. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito
cotidiano da nossa vida, transporte público. Se o transporte público é um direito de todo mundo, principalmente quem usa o transporte público é o trabalhador, por que ele é tão ruim, tão caro, tão oneroso, né, para os trabalhadores? Mas as empresas privadas que estão associadas nesses consórcios lucram tanto. Muitas vezes eu fico me fazendo... Sem dúvidas, a gente entende justamente que segue a lógica do capital. Exatamente. Então, assim, a lógica desse planejamento também tem, e também tem enfrentamentos, né, nesse processo. Né? A gente também tem que lidar com os enfrentamentos dentro dessa institucionalidade. Mas os movimentos sociais no processo de produção do espaço urbano, eles atuam fora, muitas vezes, dessa institucionalidade. Eles atuam a partir dos seus territórios, a partir, sim, da precarização, mas entendendo que, coletivamente, precisa se construir uma solução. Né? Seja na perspectiva institucional, governamental, seja dentro da própria comunidade, do próprio território, fazendo o trabalho de base, fazendo os debates que precisam fazer, falando sobre direito à cidade, plano diretor, transporte público, direito ao trabalho, né? Então, esse trabalho que a gente chama, né, de trabalho de formiguinha. Então, o movimento social é como agente transformador, como aqueles grupos que se organizam para enfrentar o que está posto, numa perspectiva antissistêmica, anticapitalista mesmo. Ele tem esse papel de trazer a sua experiência, trazer a sua vivência e também os seus sonhos. Né? Porque o que a gente, quando você chega numa ocupação, quando você chega num espaço que de fora é visto como caótico, como um espaço ilegal, né? Porque não é legal, não está dentro da legalidade, dizem, ocupar espaço, e a gente pode até discutir o que seria legal nesse sentido. Com todas as dificuldades, as pessoas continuam sonhando. E não é só o sonho da propriedade, é o sonho da segurança e do conforto de ter um lugar. E dependendo do contexto, voltando a Recife, o lugar não pode ser qualquer lugar, porque eu conheci a Ilha de Deus, na verdade, porque eu comecei a estudar as zonas especiais de interesse social, né? Que é um instrumento do Estatuto da Cidade, que surge a partir de uma experiência de Recife e BH, na verdade, na década de 80, que falava de realocação de comunidades. Então, você não pode realocar uma comunidade de um lugar para outro onde ela não tem qualquer relação. As leis garantiam que o direito de permanência daquela comunidade fosse ali onde ela construiu os vínculos com aquele lugar. Né? E a gente pode até falar da força do lugar do Milton Santos. Então, os movimentos sociais, eles cumprem esse papel e têm e trazem esse movimento de enfrentamento ao que está posto, dentro dessa produção do espaço que é de conflito, né? De conflito e contradição entre interesses, muitas vezes privados, em relação aos direitos coletivos. Justamente, professora, que a senhora estava comentando em relação às pessoas que fazem parte desse espaço, que são as pessoas, os trabalhadores que saem diariamente, pegam ônibus lotado todos os dias para buscar viver num conforto melhor. E sobre o que a senhora comentou, sobre as políticas públicas, políticos que estão lá no plenário buscando apenas enaltecer o seu próprio ego e falando, né, o que as pessoas querem ouvir, o que elas desejam ouvir. Porque muitas das vezes a gente percebe que essa tratativa na fala desses políticos, eles conseguem ganhar segurança e ganhar o apoio dessas pessoas, porque eles estudam as situações, as necessidades
dos espaços e falam aquilo que eles querem ouvir. E muitas das vezes, por não ter um conhecimento básico do assunto, e muitas das vezes estarem na situação de desinformação, as pessoas acabam caindo na ilusão de achar que esses políticos vão trazer aquilo que elas estão precisando. Henrique, isso é muito importante, porque me fez lembrar de um outro papel que é muito central para os movimentos sociais. A gente vive no desenvolvimento do capitalismo, e claro que para o próprio capitalismo não se restringe assim, mas faz parecer que sim. O foco na dimensão econômica é muito forte, né? Então, todo o desenvolvimento que é pensado, ele é pensado a partir de uma perspectiva econômica, ou seja, as pessoas precisam ter mais dinheiro para elas terem mais acesso, né? O que já coloca a lógica do eu só tenho acesso se eu tiver dinheiro. Ou qualquer meio assim, e dependendo muito de quem sou, qual lugar que eu ocupo nessa sociedade, né? Então, Ananda, uma mulher branca, classe média baixa, mas ali, né? Classe média durante a vida e estudando, a gente vai acessando novas oportunidades. Eu tenho uma passabilidade, que independente de eu ter dinheiro ou não, eu consigo estar em alguns lugares sem ser questionado porque eu estou ali, né? Trabalhadores que muitas vezes, com acesso a dinheiro e acesso a determinados espaços, ainda assim são questionados se forem pessoas racializadas, se forem pessoas, se forem mulheres, dependendo do espaço, enfim, dependendo da questão de gênero, né? E todos esses elementos trazem um perfil que é muito importante quando a gente vai discutir movimentos sociais urbanos e a produção do espaço urbano, que é a dimensão política, né? Então, você falou assim, né? Porque as pessoas acreditam nos políticos, porque elas veem a política como algo distante da realidade, do cotidiano delas, quando, na verdade, tudo é política, né? O nosso cotidiano, ele é político desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, quando a gente entra, acorda, vai trabalhar, vai no supermercado, vê o preço das coisas e pensa na questão da economia e pensa assim, poxa, mas isso poderia ser diferente. O questionamento sobre isso traz também a dimensão política e o movimento social vai falar isso. A política vai falar e vai atuar, porque aí tem essa questão. Não é só a construção do saber na sua dimensão do discurso, é na sua dimensão da prática, né? Da construção prática. Então, assim, olha, ninguém mais que você, trabalhador, que sabe o preço que estão as coisas no supermercado, sabe o preço que está o gás, sabe o quanto é curto o seu salário para a quantidade de dias no mês, vai saber dizer quais seriam possibilidades ou o que você mesmo precisa, né? Isso, novamente, vem do processo histórico que a gente estava falando antes, da construção colonial, né? De que sempre alguém diz para a gente o que a gente precisa. Né? E o movimento social, ele cumpre esse papel de falar assim, olha, a gente precisa se organizar entre nós. E todo mundo precisa pensar o que precisa em termos de necessidade, mas o que a gente precisa em termos de sociedade e qual é o nosso papel nesse processo, né? Então, quando tu vai numa ocupação urbana, independente do tamanho e da consolidação dessa ocupação, a gente pode pegar as ocupações do Movimento Nacional de Luta por Moradia, por exemplo, que tem como estratégia ocupar prédios públicos abandonados em áreas centrais. Ou a gente pode pegar o MTST, que tem como estratégia diferente do MNLM, ocupar terrenos prioritariamente públicos, mas, enfim, independente disso, mas em áreas periféricas, que é onde as pessoas moram, né? Porque é mais fácil consolidar uma ocupação se é perto de onde as pessoas moram. Né? E muita gente questiona, mas se ela mora ali, ela não precisa de casa. Bom, a maioria mora ou
pagando aluguel sem poder pagar, ou em coabitação familiar, na casa de um parente, ou o parente mora na sua casa, enfim, várias famílias coabitando a mesma casa, que em geral nunca são casas grandes, que caiba todo mundo minimamente confortável, né? Então, a estratégia de ocupar terrenos na periferia é justamente para facilitar a mobilização dessas famílias. Então, cada movimento social, dependendo da luta que trava, né? E das estratégias que define, vai mobilizar de uma forma, né? Mas trazendo principalmente essa questão do ser político, né? E de como a política é algo importante para a gente transformar as nossas condições materiais dentro dessa produção do espaço a partir do que o Lefebvre vai chamar de espaço vivido, né? Então, o Henri Lefebvre é um filósofo que contribuiu muito para o debate da produção do espaço, inclusive tem um livro chamado Produção do Espaço, e ele trabalha com tríades, e ele fala, entre as várias tríades que compõem a produção do espaço, está a tríade do espaço concebido, o espaço percebido e o espaço vivido, né? E na perspectiva do espaço concebido, existe uma naturalização que o espaço urbano tem que ser isso que a gente conhece. Esse caos, essa coisa desigual, injusta, é sempre assim, sempre foi assim, nunca vai, né? Não tem outras possibilidades. E a vivência, o espaço vivido do cotidiano, do movimento social, das ocupações urbanas, elas vão falar o quê? Olha como a gente consegue quando a gente está junto. A gente constrói, por exemplo, o MTST, quando ocupa, a primeira coisa que é posta de pé é uma cozinha coletiva. Nenhum barraco, nenhuma lona é posta antes da cozinha coletiva estar de pé. Isso é simbólico e é intencional, ou seja, a gente construiu algo que é coletivo, né? E a partir disso, dessa questão simbólica, da questão da ideia e da possibilidade, porque, como o Henrique falou, as pessoas muitas vezes não sabem, as pessoas não têm no horizonte delas a possibilidade de pensar um outro modelo de cidade, de sonhar com outro modelo de sociedade. Então, nosso trabalho em formiguinha, né, dentro da universidade, dentro de sala de aula, fora da sala de aula, né, porque no sentido paulo freireano, a gente está em todo espaço, aprendendo, ensinando, trocando. Nesse sentido, todos esses espaços são importantes para que a gente construa no horizonte individual e coletivo a possibilidade e o sonho de construir uma sociedade diferente, justa, que não explore os seres humanos e não humanos, que não oprima e que não destrua a natureza. Né? E aí, nesse sentido, uma gama muito diversa de movimentos se colocam nesses enfrentamentos. Né? Eu estou falando muito da luta pela moradia, porque no doutorado acabei estudando, pesquisando a luta por moradia aqui no Distrito Federal. Mas a gente pode falar da luta pelo trabalho, a luta dos trabalhadores desempregados, a luta pelo trabalho digno de ambulantes, né, que estão no mercado informal. Então, aqui no Distrito Federal, em Brasília, desde 2020, a gente vem travando uma luta que é pelo trabalho digno de famílias trabalhadoras ambulantes da rodoviária do Plano Piloto, né, que se tem a intenção de privatizar, e sempre que tem uma ação do governo, é uma ação contra essas famílias. Então, uma estrutura do Estado ocupada por um governo que é contra o seu próprio povo, não nos oferece alternativa. Então, qual é a alternativa para essas famílias que estão desempregadas no trabalho informal, mas ali batalhando o pão de cada dia, literalmente? Se organizar, o que a gente fala enquanto, né, na construção
de pensar esse outro mundo possível não existe saída individual, só existe saída coletiva. Como a gente pode organizar a luta pelo trabalho digno? Quais são os mecanismos que a gente tem? Né? Então, e aí o elemento político ele se sobressai, na verdade. Mesmo que a dimensão econômica seja muito forte, porque as condições materiais da população, em determinados casos, é de extrema precarização, né? Principalmente quando a gente sai dos centros e vai para as periferias. Sim, sim. Exatamente, Ananda. E assim, retornando a uma questão que você tinha falado há pouco sobre as zonas especiais de interesses sociais, a gente tem justamente aqui em Campinas, desde 2009, a lei municipal que foi promulgada, que identificou hoje, aqui na nossa cidade, 19 ZEIs. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente identificar essas zonas e evidenciá-las, tanto para o poder municipal, como justamente para a sociedade, que elas sejam evidenciadas e melhores trabalhadas em sentido de, justamente de aparelhamento público, que eu tanto mencionei, que é importante, que é uma finalidade dessa lei, tanto aqui em Campinas como em outras cidades, outros municípios. Legal, Henrique. Eu sou muito entusiasta de experiências que vêm de um processo, digamos assim, histórico mesmo, né? Por isso que me interessei pelas ZEIs, porque as ZEIs foi uma das primeiras experiências. Tem um gato aqui invadindo o nosso momento. Onde a questão territorial, mesmo que de forma não explícita, da forma como hoje a gente debate, coloca, mesmo que ainda não com as delimitações conceituais que a gente tem hoje, né, de segregação socioespacial e tudo mais, mas ela já indicava esse processo, tanto de tentativa de expropriação, digamos assim, dessas pessoas nas suas comunidades, que são pessoas, no caso de Recife, por exemplo, são pessoas que vieram desse movimento, vindo do interior, vindo de outras cidades menores, e chegaram em Recife e não tinha estrutura, não só para receber muitas pessoas, mas para receber aquelas pessoas, né? Então, elas acabaram ocupando predominantemente a área de morros da Zona Norte e a área de alagados. A Ilha de Deus é literalmente uma ilha, né, de uma área de mangue, no centro da cidade de Recife, assim, muito perto da área central de Recife. Então, e a Ilha de Deus é uma zona especial de interesse social. E essa é uma experiência anterior ao processo do Estatuto da regulamentação da política urbana pelo Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele é uma conquista dos movimentos sociais no processo de redemocratização da Constituição de 88, que já previa ali no artigo 182 e 183, se não estou enganada, a política urbana, mas ele a pressão ainda levou vários anos, no sentido de que só em 2001, acho que em 2001, o Estatuto da Cidade é aprovado. E ele reúne esses instrumentais, onde a Zona Especial de Interesse Social é um dos elementos, porque a política urbana diz que ainda tem muitos limites, né? Porque ainda, assim como a própria Constituição coloca a propriedade privada num lugar de muita segurança e coloca os direitos humanos ainda muito instáveis em relação a essa mesma segurança, mas ela fala, a propriedade ela precisa cumprir a função social. E as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social, ela é que eu fui ler aqui o negócio e acabei me perdendo, que está aparecendo da transmissão. As zonas especiais de interesse social, elas trazem esse elemento de vinculação subjetiva com o território,
né? Então, assim, a pessoa, ela não quer uma casa, ela quer viver naquele lugar onde ela criou seus filhos, onde ela conhece todo mundo conhece ela, né? Onde ela pode, eu vou ali no mercado e tal, passo o olho nos meus filhos aí. Essa relação de vizinhança, essa relação de cuidado comunitário, mesmo com todas as dificuldades e contradições que isso também envolve, né? Então, as zonas especiais de interesse social, para a gente fortalecer ela, a gente precisa fortalecer as comunidades. Porque a zona especial, as ZEIs, ela é um instrumento, mas ela é um instrumento que precisa estar a serviço da comunidade. A comunidade precisa entender o poder que tem e os instrumentos que ela tem a favor delas. Tu ia falar, Tom? Sim. Dando continuidade justamente ao nosso espaço aqui de diálogo, a Dulcineia Cabral, ela justamente questiona a você, Ananda, como você vê tantos esforços diante de um país novo e sem incentivos, em uma vez que governantes não têm sabedoria nenhuma, visto a educação não ser o princípio que dá empatia e coletividade ao seu povo? Obrigado pela pergunta, Dulcineia. Obrigada, Dulcineia. É uma provocação bem importante. No processo de pensar e sonhar com uma sociedade diferente, a gente precisa também se questionar quem é que tem o poder e a sabedoria. O povo, no nível de precarização que está, os trabalhadores, a classe trabalhadora, no nível de precarização que está, e aí eu estou falando de precarização, gente, não estou falando só de miséria extrema, não, tá? A miséria extrema é um elemento, mas, assim, tem muitas pessoas que, embora não estejam em miséria extrema, ela passa 3 horas no ônibus para ir, 3 horas para voltar, né? Ou mesmo que ela não use o transporte público, ela paga R$6 na gasolina para poder trabalhar e fica presa no trânsito. Enfim, tem a precarização da vida, ela não envolve só a precariedade extrema do passar fome, embora isso seja extremo que faz a gente pensar, gente, a gente tem que ter uma saída imediata, né? Mas para a gente pensar a transformação dessa sociedade, a gente precisa pensar a curto, médio e longo prazo. Então, a gente fala a Dulcineia falou que os políticos, os governantes não têm a sabedoria, mas o povo tem. Paulo Freire acreditava nisso e construía seus processos educativos a partir dessa perspectiva. Então, inclusive tem um texto deles, eu não tenho aqui agora, porque não sei onde está esse meu livro, mas o livro chama Trabalho de Base. É um compilado de vários textos muito curtos, né, debatendo a questão do trabalho de base. E tem um texto do Paulo Freire que é de 2 páginas, magnífico, que ele fala justamente isso. Ele conta a história de um dia que ele foi numa comunidade rural no Chile, e os camponeses estavam lá no intervalo e estavam falando bastante entre eles e não sei o que e tal, e tudo mais. E aí, quando ele chegou, todo mundo calou a boca. Todo mundo silenciou. Foi aquele constrangimento. E ele já tinha entendido que, para eles, os camponeses, o doutor chegou. Quando o doutor chega, a gente silencia, porque ele sabe das coisas. E eles verbalizaram isso, porque o Paulo Freire perguntou por que vocês pararam de falar? E eles falaram justamente isso. E aí o Paulo Freire falou assim, vamos fazer um jogo, então? Eu falo uma coisa que eu sei, que eu acho que vocês não sabem, vocês falam uma coisa que vocês sabem para ver se eu sei. E aí o Paulo Freire começou com uma pergunta bem difícil, sei lá, sobre hermenêutica, uma questão conceitual, filosófica super difícil. Eles não sabiam. E aí o placar ficou 1-0. E aí eles perguntaram algo sobre a plantação de uma espécie específica de milho e não sei o quê. O Paulo Freire não sabia. E aí é muito engraçado o texto, porque ele fala assim, no final, ganhamos todos, porque empatou. Eu não sabia muitas coisas que eles falaram, eles não sabiam muitas coisas que eu falei, e a gente aprendeu que mesmo que a gente não saiba, a gente pode continuar aprendendo. E mesmo que a gente saiba,
de muitas coisas, o nosso papel e o nosso aprendizado é constante. Eu estou falando isso justamente porque a relação dessa sabedoria, ela vem, eu acho que foi até o professor X que comentou aqui, ela vem dessa relação com o espaço, que não é um espaço de troca, ele tem valor de uso, né? Ele é importante nesse sentido, foi o professor X mesmo. Ele é importante nesse sentido porque ele tem uma importância que não pode ser valorada em dinheiro, porque o sonho não tem preço, digamos assim, né? Então, nesse sentido, eu acho que a sabedoria é algo que a gente pode construir também coletivamente, e os movimentos sociais, eles têm um papel importante nesse processo. Professora, tinha até a pergunta que agora foi colocada aqui na tela. Por que algumas cidades têm tanta dificuldade de permitir espaço para os movimentos sociais urbanos? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar, além do que eu falei no início, de que cidade é essa que a gente fala, da realidade das nossas cidades, né, Henrique e Arthur? A gente vive num país com um território de dimensões continentais, e é sempre importante lembrar que a grande maioria dos municípios, das cidades, são pequenas cidades. Se não estou enganada, as pequenas cidades são em torno de 90 e tantos % das cidades brasileiras, né? Então, a gente precisa, inclusive, pensar, quando a gente pensa o direito à cidade, qual é a realidade dessa cidade que a gente está discutindo e qual é a rede de relações com outras cidades de porte maior ou vocação diferente, ela está ligada, né? Então, assim, eu acho que as cidades têm dificuldade, de modo geral, e aí, se a gente for pensar, porque a gente sempre fala do direito à cidade, da produção do espaço urbano a partir dos grandes centros urbanos, e depois eu quero até comentar uma experiência, um relato sobre isso, mas tem dificuldades porque os movimentos sociais, eles são intensamente criminalizados, né? E os direitos negados historicamente criam vulnerabilidades muitas vezes difíceis de mobilizar mais pessoas. Então, tem muitas pessoas que falam assim, muito legal o que vocês fazem, eu acho que é super importante, mas eu não posso, não tenho como. Né? Não tem como. Eu trabalho amanhã, às 4 da manhã, eu não posso ficar numa atividade aqui até às 10, digamos, né? Ou no domingo é o único dia que eu tenho para descansar, eu não quero trabalhar. Isso eu estou falando de pessoas que descansam, porque o sábado e domingo são dias de botar a vida, né, privada em dia. Então, acho que as cidades, algumas cidades apresentam mais resistência, digamos assim, aos movimentos sociais, porque as condições são mais hostis, digamos assim. Dependendo do enfrentamento que esses movimentos sociais, esses movimentos sociais buscam nesse processo de subversão, a resposta às suas ações é intensa e ela é de criminalização forte. Então, não é uma coisa trivial pensar a segurança quando você organiza movimento social, né? Então, enfim, e a dificuldade de mobilização para que esse movimento social se consolide também é um fator. Por isso que o trabalho de base é tão importante. Então, por exemplo, a gente que debate sobre o espaço urbano, né, sobre essa questão, a dimensão do espaço como uma dimensão de subversão, inclusive, né, fazer o trabalho de educação política, educação em relação à política urbana, é um trabalho importantíssimo no sentido da pessoa entender que quem conhece mais o território onde ela viveu a vida inteira? Ela ou eu, porque sou uma pesquisadora? Né? Eu posso até buscar meios de compreensão, mas quem sabe, muitas vezes, o detalhe daquela dinâmica
é quem está no cotidiano. Né? E nesse sentido, o cotidiano, inclusive, é uma categoria de análise muito cara quando a gente vai pensar as ações do movimento social, né? Porque a gente precisa entrar no cotidiano das pessoas, entender o histórico de vida, inclusive, sem colonizar esse espaço. Né? Então, é um trabalho de articulação árduo, e as cidades têm também, né, dentro das cidades, os agentes hegemônicos têm seus mecanismos de esvaziar espaço, de desarticular a luta, criminalizando pessoas. Né? Quando não consegue criminalizar todo o movimento, aí tem a ideia do líder. E aí o que é que a gente faz com o líder? A gente dá um jeito de descredibilizar esse líder. E quando na maioria das vezes, muitos movimentos sociais, embora tenham suas coordenações, eles são processos que se inspiram na autogestão de grandes movimentos revolucionários históricos, né? Como o movimento dos Panteras Negras, o movimento dos Caracóis Zapatistas, né? Então, trazer essas inspirações também essas inspirações é algo importante para fortalecer esse movimento e ele conseguir mais espaço no contexto urbano, de produção de espaço urbano. Né? Sim, sem dúvida. Esses líderes são muito importantes, mas é justamente todo o encorpo desses movimentos que estão representados pela figura daquele líder, que ocupa hoje, por exemplo, como o caso do Guilherme Boulos, a Câmara, que é uma ainda pouco, porque a gente tem que esse movimento ele é bem maior, mais amplo, e que existe uma presença muito forte, mas que é justamente estigmatizada. A gente olha o líder, mas não olha, por exemplo, o movimento, e aquele líder é justamente o ponto central daquele movimento, mas não é bem assim. E também, como eu tinha mencionado a Câmara, a gente está vendo agora tanto o início da CPI do 8 de janeiro, mas também a CPI do MST. E tem justamente o questionamento nos nossos comentários aqui, que diz o seguinte: Ananda, estão propondo expandir a CPI do MST para a atuação dos movimentos urbanos. Você acha que eles estão preparados para resistir a mais essa ofensiva? Eu até não tinha me surgido essa questão da CPI, mas isso é um exemplo muito evidente do processo de criminalização dos movimentos sociais. Né? Enquadrar a questão, e principalmente nessa construção legalista, né, do que é legalista e de uma narrativa que olha, tem criminoso, só tem criminoso aí. Nesse movimento, eles invadem, e aí a narrativa do discurso é muito importante de se observar, né? Eles invadem terra, e eu tinha até separado entre algumas coisas, né, que eu ia falar, eu tinha separado justamente o livro do MTST, né, que fala dos 20 anos de história do MTST, mas tem também um livro que eu acho que é escrito pelo próprio Boulos, que é Por que Ocupamos? Né? Essa relação de invasão da propriedade privada sem colocar a função social da propriedade é uma narrativa muito comum. Se os movimentos como o MST estão preparados para mais essa investida, eu sempre arrisco dizer que sim, e não há opção de não, para quem atua e constrói resistência e luta para a subversão dessas engrenagens de uma estrutura de exploração, opressão e de destruição da natureza, porque se a gente falar do MTST, que é o movimento do campo, que planta, né, cada vez mais em sistemas orgânicos, né? Aliás, planta em sistemas orgânicos, faz produção para alimentar a população, não para alimentar a indústria, né, que explora animais, e que sofre porque muitas das suas propriedades, essas sim, foram invadidas por latifúndios, grandes latifúndios de monocultura. Eles não só não têm a opção de não fazer algo e se manter organizado, como eles têm a missão, claro, tem claro para eles a missão que é fazer esse enfrentamento. Então, eu sempre costumo falar que para algumas pessoas, militar não é uma opção. E, infelizmente,
porque, na verdade, o que a gente gostaria era de mobilizar pessoas dentro de um horizonte estratégico e tudo mais, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas se organizam porque elas precisam. No meio desse caminho, elas se encontram na coletividade, na construção daquilo, acham seu lugar, e aí elas mudam essa perspectiva do que faz elas se organizarem em movimentos sociais, passando inclusive a defender esses movimentos sociais. E o MST é um movimento extremamente consolidado, por isso extremamente perseguido, como outros movimentos de atuação do campo, não só os movimentos sociais urbanos, e que tem esse perfil de peitar essas provocações, digamos assim, que não são só provocações, são uma tentativa de intimidação da construção que o MST faz. Né? Hoje, bastante consolidada, inclusive com a produção, não só a produção, né, de itens como feijão, arroz, milho e tudo isso, mas a produção de beneficiados, como o suco da uva orgânica, enfim. Agora, inclusive, eles têm os armazéns do campo, né? Algumas capitais têm. Em Recife já tem o Armazém do Campo, aqui em Brasília foi inaugurado recentemente, há alguns meses, que são espaços onde eles vendem esses produtos, mostrando que, olha só, é possível, e é isso que a gente faz. Então, não adianta tu passar na beira de uma ocupação, de um movimento como o MTST, ou pode ser o MNLM, enfim, e ficar gritando, vai trabalhar, vagabundo. Porque o movimento é um movimento de trabalhadores, né, que inclusive estão na ocupação, mas saem todo dia de manhã para trabalhar. Né? As pessoas que estão lá, que ficam lá durante o dia, são pessoas que estão desempregadas e estão em busca de uma oportunidade de trabalho. E é isso que elas querem trabalhar, né? Para poder buscar os seus próprios acessos, mas essa relação, digamos assim, ela é uma relação complicada diante da criminalização que os próprios movimentos sofrem cotidianamente. Ananda, Henrique e Arthur, me permitam só uma intervenção rápida, só para saudar as pessoas que estão acompanhando online, tá? O Daniel, a Ivone, que se tornou membro do canal, muito obrigado, Ivone. Vinícius, Dulcineia, que já fez a intervenção, inclusive tem uma pergunta aqui da Dulcineia, já faz um tempinho, acredito que só ficando na educação, investimento humano, né, ela poderá resolver 80% dos problemas terríveis na vida, não é? E tem outras pessoas que participaram, o professor Josiane, a Ilza, que está também online, enfim. Mas a minha intervenção, Ananda, além de estou aprendendo bastante, além de estar acompanhando, de estar interagindo, é porque eu gostaria de um pequeno break agora para a gente fazer um sorteio, pode ser? Vamos fazer um sorteio para a turminha que está aí. Gente, vocês têm 1 minutinho para preencher aí no formulário o nome de vocês, tá? Eu vou fazer o sorteio online e vou explicar do que vai ser o sorteio. A gente sabe, dia 29 agora é o dia do geógrafo, né? Então, nós da geografia, se você também não for da geografia, não tem problema, tá, gente? Tá em casa também. Eu digo sempre que todos nós somos geógrafos, o problema é que alguns ficam loucos o suficiente para colocar isso na carteirinha, né? Mas a sociedade, de modo geral, ela é composta por geógrafos. Gente, então vou fazer esse sorteio do meu livro, tá? Movimento Social, Apropriação do... Só um minutinho que está engasgando aqui. A produção do espaço urbano de João Pessoa, Paraíba, uma análise a partir das práticas socioterritoriais dos movimentos sociais urbanos. Tem a ver com o tema que a professora Ananda ela está compartilhando conosco no dia de hoje, tá certo? Deixa eu só conferir se teve mais alguém, vou interromper agora, teve mais uma pessoa, deixa eu só verificar aqui quem foi. Só um minutinho, aí é rápido para não interromper muito, peraí, deixa eu ver só aqui. É Henrique, Luiz Henrique, deixa eu só colocar o nome dele aqui. Pronto, vou fechar aqui com o Luiz Henrique, tá? O sorteio é simples, gente. Se você for da universidade, você pega o livro comigo. Se você não for da universidade,
você me manda um e-mail para admin, eu vou botar aqui daqui a pouco o meu e-mail, e eu mando para você pelos correios, tá bom? Então, vamos lá? Vai ser rápido. Vamos lá. Sorteando. Jonatas. Pronto, Jonatas, o livro A Produção do Espaço Urbano, certo? De João Pessoa. Só para informar, embora seja só João Pessoa, mas traz uma parte teórica e metodológica. Só isso, desculpem interromper, mas eu acho que como a gente vai estar aí, estamos próximos aí do Dia do Geógrafo, achei justo a gente fazer aqui um sorteio para os nossos colegas que estão participando online, tá bom? Bom, bola com vocês, pessoal. Jonathan, sai daqui, né? Jonathan é da turma, né? Não que nós temos conhecimento ainda do Jonas, eu creio que ele seja justamente o telespectador mais externo da universidade. É Jonathan Diniz da Silva. Jonathan Diniz da Silva. Eu acredito que seja do curso, mas vamos lá. Jonathan, eu vou botar daqui a pouco meu e-mail aqui. Gente, já interrompi demais, tá? Com vocês, desculpa. Obrigado pela intervenção, professor. Parabéns, Jonathan, pelo sorteio. Ananda, seguindo justamente aqui nos comentários, o Wagner Medina fez uma intervenção bastante interessante para você, que diz o seguinte: as relações de poder, principalmente em cidades pequenas, dificultam o processo de valorização do direito à cidade. Esse é o questionamento do Wagner Medina. Obrigado, Wagner. Obrigada, Wagner, pela pergunta também. Isso me remete ao que eu falei antes que eu queria comentar, né? Eu vou trazer um caos aqui, já que acho que para me reconectar mais uma vez com a terrinha, né? A gente gosta muito de contar causa. Mas uma vez eu fui num congresso, quando eu estava, acho que no mestrado ainda, não, já estava no doutorado. Eu fui num congresso em São Paulo e eu toda empolgada no aprofundamento dos estudos sobre direito à cidade, com Henri Lefebvre, né? E, nossa, olha só que contribuição, apesar, né, de fazer toda a mediação, entendendo qual era o contexto histórico de Henri Lefebvre, de onde Henri Lefebvre falava para construir, né, a proposta de direito à cidade e tudo mais. Muito empolgada, porque tem questões, e é isso, a construção metodológica e sistematizada, enfim. E aí eu apresentei meu trabalho, e logo em seguida apresentou um professor que ele era do Amazonas. E ele também fez um comentário que eu nunca esqueci também, igual lá a fala do professor Jambitu. Ele falou assim: olha, eu admiro muito a produção do Lefebvre, mas eu venho de uma realidade no Amazonas, onde a dinâmica das cidades é completamente diferente, né? Então, o Henri Lefebvre ele não me ajuda muito a fazer o meu movimento de reflexão teórico, conceitual, para pensar essa realidade. Na avaliação dele, não servia, digamos assim, né? E na hora eu não entendi bem, achei que era né? Não entendi muito bem, mas depois fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pensar sobre isso, né? Quais são as dinâmicas territoriais nos diferentes perfis da cidade? E aí eu falo perfil, porque toda vez que a gente fala tamanho, parece que se cria automaticamente uma hierarquia, né? Que a cidade pequena ela é menor em importância em relação à cidade média, à cidade grande, digamos assim, né? E aí, a dinâmica das cidades pequenas pode ser um impeditivo maior no sentido de que essas relações de poder elas estão muitas vezes muito mais explícitas e dentro de contexto histórico muito engessado, vou usar esse termo, digamos assim, né? Se a gente pega uma cidade do interior do Nordeste, por exemplo, que tem toda aquela dinâmica, né, histórica de clientelismo, né, de alternância de poder entre uma família e outra, ou não tem nem alternância, tem uma família que é, entre aspas, usando o que se falava, né, é dona de tudo. Como é que a pessoa pode pensar em direito à cidade numa cidade onde tem uma família, ou duas, ou três, que é dona de tudo? Ao mesmo tempo,
se a gente traz essa relação de poder que fica tão explícita numa cidade pequena, historicamente posta, quando a gente vem para as grandes cidades, a única coisa que acontece é que a gente perde de vista as 3 ou 4 famílias que têm extremo poder sobre a cidade. Porque na cidade grande, essa família pode ser a dona da maior construtora. E aí, por ela ser a dona da maior construtora imobiliária, é interessante para ela ficar de olho no plano diretor de ordenamento territorial, né? O plano diretor. Por quê? Porque ela quer zoneamentos, ela quer o enfraquecimento ou que determinadas áreas entre e fiquem disponíveis para ela poder desenvolver o negócio dela. Eu acho que na grande cidade isso só fica menos visível, né? Mas continua tendo poucas pessoas, poucas famílias com grande poder que dificultam também a luta pelo direito à cidade. É que no contexto das cidades pequenas, e aí eu vou falar uma coisa que não é, eu nunca me aprofundei no estudo de pesquisa para falar né? Olha, nas cidades pequenas a dinâmica são esses e esses elementos. Então, assim, mais numa análise mais geral, imagino que essas relações históricas de clientelismo, de fragilidade da coisa pública como não pública, né? A coisa pública como a coisa daquela família, e a dimensão de que a gente nunca pôde nada, a gente continua não podendo, né? E aí isso é uma dificuldade que leva os movimentos sociais a também se mobilizar, e também a serem criminalizados por sua vez, porque o que eles querem mobilizar as pessoas e falar assim, olha, você não está vendo o poder que você tem. Agora, o poder que a gente tem enquanto coletivo, ele só se consolida quando a gente constrói junto, quando a gente começa a pensar passos juntos. E eu estou falando isso, gente, sem romantizar que são relações fáceis, que são relações, não são relações livres de contradição. Então, se a gente pensa, enfim, qualquer contradição que vocês possam pôr aí, a gente não está alheio, né? E quando eu falo a gente enquanto sociedade, mas o movimento social também não está alheio a esse processo. Então, a gente precisa também ir vendo quais são essas condições, e os movimentos sociais, eles surgem num processo de tentativa de subversão dessas condições, quando há também oportunidade histórica para isso, né? Então, no contexto das pequenas cidades, a gente precisaria ver um pouco o perfil histórico, a formação social histórica, para entender quais são as relações e as dinâmicas de poder que estão postas. Professora, desculpa interromper, tem uma pergunta do colega Edilson Garcia, que ele fala principalmente sobre essa questão do movimento. Ele pergunta qual movimento considera-se mais importante para a urbanização das pequenas cidades. É aquele termo que a senhora comentou sobre pequeno, médio e grande. Olha, eu não sei se eu posso afirmar que tem um movimento que é mais importante. Eu acho que talvez a gente possa pensar o que é importante para um movimento ter efeito e conseguir espaço. Então, acho que prioritariamente ele precisa... Tem alguns princípios, digamos assim, eu não falei no início, mas além de pesquisadora da área de geografia urbana, hoje em dia eu trabalho na CAPES, né? A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior. Eu sou também militante do movimento Bem Viver, que é um movimento social que atua a partir da articulação das lutas do campo, da cidade e da floresta, que a gente fala, né, dos biomas. Então, comunidades tradicionais, aldeias indígenas e tudo mais, né? E uma coisa importante são os princípios. Então, quais são, o que é central para que um movimento social consiga, de fato, ser um sujeito de transformação daquela realidade, né? Então, ele precisa... Aí é uma perspectiva, a partir desse horizonte estratégico, de pensar o movimento social e o seu papel anticapitalista, antissistêmico, antipatriarcal, antirracista, enfim. Ele precisa, antes de tudo, ter mentalidade servidora,
né? Ele precisa entender que é justamente essa ideia de ser o mais importante, ela precisa ser reformulada, digamos assim. Então, na verdade, não existe um movimento mais importante. Existe a importância de termos movimentos ativos, fortes, combativos, que tenham condições, inclusive condições de segurança, porque não são poucos as pessoas que dedicam a vida a construir movimentos sociais que perdem as suas vidas, né? Para que a gente crie, na verdade, uma rede de movimentos fortes que possam enfrentar o que está posto como algo hegemônico e incapaz de mudar. Então, assim, estão loteando a cidade, estão vendendo o plano diretor, a gente não pode fazer nada. Pode. A gente pode denunciar. A gente pode construir um abaixo-assinado. A gente pode ir desde as ações mais, não vou falar fáceis, mas assim, menores, digamos assim, a ações maiores de organização. Então, além de um abaixo-assinado, vamos construir uma grande Assembleia Popular na Praça Pública. Vamos tomar os espaços públicos e dizer que a gente quer a cidade onde nos caiba, onde nós não sejamos invisíveis. Sim, é perfeito, Ananda, perfeito. A gente está caminhando justamente para o final da nossa live, aqui da nossa apresentação. Eu queria trazer uma questão em relação ao Estatuto da Cidade, que é justamente a denominação da Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, e qual o papel do município, do poder municipal dentro do Estatuto da Cidade. Porque, como eu tinha mencionado, existe uma questão um pouco mais relativa, mas também como cada município pode estabelecer dentro desse estatuto. Eu falei um pouquinho antes, e eu vou reforçar, o Estatuto da Cidade é algo muito importante, e é algo que, inclusive, no contexto da política urbana global, assim, né, quando você vai ver a política urbana em outros países, é bastante avançada em termos da quantidade de instrumentos que a gente tem. Mas já existem avaliações, teve uma avaliação, inclusive, quando o Estatuto fez 10 anos, e essas avaliações são periódicas e são objetos de pesquisa, de várias pesquisas, da dificuldade de implementar determinados instrumentos, e também da dificuldade do município, porque a lei é federal, como você falou, mas a atribuição ela é toda municipal. E aí a gente não sabe, esse município, essa cidade, tem estrutura técnica para fazer esse plano diretor? Estrutura técnica, que eu falo, corpo técnico mesmo, né? Esse município tem verba para investir a partir das definições do plano diretor, né? Para além disso, os governantes que atuam nessas cidades têm interesse, efetivamente, de fazer do plano diretor um instrumento de justiça socioespacial, né? Nós estamos em 2023, em 2009, 2010, eu acho, por aí, o Observatório das Metrópoles fez uma iniciativa nacional de avaliação dos planos diretores. Né? Então, em várias capitais, principalmente as capitais, mas também em algumas outras metrópoles, né? Foi feito um processo de várias coordenações regionais, estaduais, para fazer a avaliação do plano diretor e a sua aplicabilidade. E aí, aqui no Distrito Federal, como aqui só tem um município, né? O Distrito Federal é composto de um município, que é Brasília. Mas aqui a gente tem a dinâmica dos municípios do entorno, que são parte de Goiás, que foi chamado, né, de RID, que é Rede de Integração de Desenvolvimento Econômico, porque não era chamado de metrópole, porque são unidades da federação diferentes. Mas houve um movimento de debate, inclusive a partir da geografia aqui,
para que a gente chamasse de área metropolitana. E o que a gente viu foi que os vários municípios do entorno copiavam e colavam o que precisava ter num plano diretor, e ele não tinha nenhuma vinculação com as demandas territoriais e nenhuma aplicabilidade. Então, assim, é um instrumento importante, mas precisa ser olhado as condições do município para que, inclusive, ele não onere o processo e não seja um instrumento que sirva só de especulação imobiliária. Claro, muito obrigado pelo esclarecimento, tanto em relação ao meu questionamento final, quanto também ao questionamento dos meus colegas, de participantes da nossa live. Foi um prazer, Ananda, ter você aqui com a gente. Eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade. Ela enriquece muito, tanto a UFCG como o nosso curso de Geografia. Então, essa live ela vai ficar disponibilizada no canal do nosso professor Xisto, para que as pessoas possam acompanhar, porque realmente ela é muito importante, para que a gente possa centralizar, evidenciar o espaço urbano, a luta dos movimentos sociais, a partir de uma percepção que você trouxe para a gente, muito enriquecedora. Então, novamente, eu agradeço a sua participação e a de todos que acompanharam aqui com a gente essa live nessa noite aqui de sexta-feira. E também quero lembrar que amanhã teremos mais uma live, né? Participação do professor Jânio e a professora Samara sobre cidades médias. Agradeço à professora Ananda por ter disponibilidade de uma sexta-noite e estar aqui com a gente, trocando experiências, mostrando o seu projeto. E agradeço também ao professor Xisto por esse projeto integrador, que a gente consegue entender formas diferentes de pensar acerca dos movimentos sociais. Porque a gente vê bastante conteúdo, livros, mas essa troca de experiência entre professor e aluno, e professor, colegas, aluno e colegas, é bastante enriquecedora. Infelizmente, o nosso tempo é um pouco curto, mas agradeço à professora por todo o conteúdo disponibilizado, pela paciência com a gente, porque estamos no processo de aprendizado e estamos se adaptando à apresentação de lives. Então, é isso. Arthur e Henrique e toda a equipe desse projeto, eu que agradeço o convite, né? Parabenizo vocês pela iniciativa, vocês dois pela condução, pelas perguntas, a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora, né? Esse é um tema que, se a gente for conversar, seja em termos de experiência, de debates conceituais, metodológicos, a gente passa, né, horas e horas. Para quem tem interesse pela geografia urbana, é muito enriquecedor essas trocas, e eu agradeço muito a vocês pelo convite. Eu estou à disposição para, quando vocês quiserem trocar mais, a gente está... Claro, muito obrigado. Fica o convite para estar aqui na UFCG, quando você tiver, também à sua disposição, para conhecer a nossa universidade, para que assim pessoalmente também a gente possa conversar, dialogar sobre o importante. Então, novamente, Ananda, muito obrigado ao professor Xisto. Também eu reitero os agradecimentos.